Tá sem áudio aí, né, João? Eccoci schierati. Já está liberado. Olá, boa noite a todos. Boa noite, João. Boa noite, Valmir. Boa noite a todos. Gratidão mais uma vez, tá? Obrigado por aceitar o nosso convite aí para estar ajudando a divulgação da doutrina espírita através do GAEB. Seja bem-vindo também. Muito obrigado, querido. Só para falar um pouquinho aqui, o João, né, comentou com a gente que ele teve a felicidade de nascer em berço espírita, né? Isso. Bacana. O João, ele era da Casa União Espírita Cachoeirense, que está com já 105 anos de fundação, fazendo 106 ano que vem. Que maravilha, né? Seja bem-vindo, tá? Parabéns pela casa, pelo trabalho. Muito obrigado, Valmir. Meus avós foram desta casa, minha mãe foi da Mocidade Espírita. A gente tem uma história aí dentro dessa casa centenária. Parabéns, muito bom isso aí. Se a gente pudesse começar todo mundo cedinho assim, né? Que maravilha seria, né? Sim. Eu queria convidar a todos, nós vamos fazer a leitura da página edificante do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A lição de hoje é de número 37, na obra regenerativa, o título dela. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Quem falou isso foi Paulo, né? Está lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 1. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos infelizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com quem feriu a outro, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, provamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas, se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é de tom desaconselhável a condenação quanto o elogio. E não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira. Ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiramo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemo-nos às nossas vantagens e os prejuízos do próximo, com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedemos, o quadro se modifica
nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar para cairmos, com certeza, nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. É uma leitura aí dando um alerta para a gente, né? Principalmente para a gente não embarcar, né? Muitas das vezes em discussões, né? A pessoa está defamando determinada pessoa, ou mesmo está enfrentando uma dificuldade, né? E a gente tem que tomar uma posição como espírita mesmo, né? Entender que aquela pessoa está doente, está precisando de ajuda, né? Não podemos fazer partido para lado nenhum, temos que realmente ser imparcial para a gente não complicar as coisas e fazer a nossa parte, que é tentar, né, esclarecer, né, o fato para que todos possamos ficar bem, porque lá no futuro podemos ser nós numa situação dessa, né? Queria convidar todos agora para que possamos fazer a nossa prece de abertura, a gente possa elevar o nosso pensamento ao nosso Criador e ser gratos mais uma vez por essa oportunidade. Né? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, espiritualidade de luz, anjos guardiões e protetores, nosso mentor espiritual, Eurico Massalu, agradecidos estamos mais uma vez por essa oportunidade, por estarmos recebendo aqui nesta noite o João Luiz, que ele possa neste momento receber toda a intuição necessária para a ministração do estudo da noite de hoje, que ele possa conseguir transmitir para nós, Pai, todas as informações que traz e que essas informações possam somar nessa nossa caminhada, nesse mundo de prova e expiação. Pedimos também por todos os nossos irmãos que acompanham conosco neste momento, que todos eles também sejam abençoados e amparados, que seus lares possam receber neste momento a visita de toda a espiritualidade, os médicos espirituais, levando a paz, o amor, a tranquilidade e a harmonia, para que todos nós possamos ter uma boa convivência diária. Pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades neste momento, seja ela em qual área for, Pai, que os nossos irmãos também em situação de rua, que eles possam ser amparados neste momento, recebendo o alimento do corpo físico e também o alimento do corpo espiritual. Que essas vibrações possam chegar a todas essas pessoas neste momento, que nós possamos adentrar com muita transparência em todos os lares representados aqui nesta noite, levando essa doutrina maravilhosa e edificante que é a doutrina espírita. Pedimos também, Pai, por todos os nossos irmãos que por algum motivo não poderão participar conosco, que eles possam amanhã também na tranquilidade de seu lar, estar acompanhando aí através do nosso canal na rede social, aí o YouTube, na íntegra, o estudo da noite de hoje. Sendo assim, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e pedimos a vossa permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus que assim seja. Daqui a pouquinho retorno, João. Fica à vontade aí. Tá bom, Valmir. Agradeço, meu querido. Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas, todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos, né, que estão, neste momento, participando deste nosso estudo, junto ao GAEB, agradecendo, acima de tudo, a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, ao Valmir, que nos fez o convite e estava agora nos recebendo fraternalmente, tanto quanto o Cleverson, que estivemos com ele ainda nos bastidores, né? Está na parte técnica, também o nosso carinho, a nossa gratidão, e aqueles que estarão nos assistindo depois. Que a paz de Jesus, que a paz de Deus seja em todos os lares, seja em nossos corações, e que também chegue a todo o mundo, onde existir alguém, e nós sabemos que são muitos aqueles que sofrem, que choram e que necessitam desta paz, onde existir alguém chorando em sofrimento, esta paz que sentimos agora possa chegar até eles. Então, a nossa
gratidão. A página inicial que foi lida é do Fonte Viva, e o tema que nós demos a este nosso estudo vem justamente de uma das páginas também do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Só que está na lição 71, intitulada Aproveita. Então, para aqueles que queiram fazer depois um estudo da página, né, que nós não vamos ter que fazer esta leitura, mas apenas vamos nos ater ao primeiro parágrafo desta lição 71 do livro Fonte Viva, chamada Aproveita, quando neste primeiro parágrafo Emmanuel assim escreve: a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Repetindo, a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Para não ficar muito grande o tema, nós colocamos então a vida é processo de crescimento da alma, mas este é o texto todo deste primeiro parágrafo de Emmanuel, e aqueles que tiverem oportunidade depois, tendo o livro em casa ou fazendo uma pesquisa na internet, verão então toda a página. É uma página belíssima, assim como foi a que também o Valmir leu no início, assim como todas as páginas de Emmanuel, muito educativo, as educadoras, né, de todos nós, nos convidando a um reposicionamento das nossas vidas, a uma reflexão acerca da própria existência. Mas o título, então, a vida é processo de crescimento da alma. A vida foi e é concedida por Deus. Deus nos consente a vida, dando-nos as oportunidades de atingirmos a vitória, a felicidade. Coloca-nos nas diversas encarnações, tendo nos lançado a vida desde a primeira encarnação nossa e, sequencialmente, nas demais que tivemos e ainda teremos de futuro, para o nosso crescimento, para a nossa libertação consciencial. Isso nós fazemos mediante um processo de maturação do próprio espírito, ou desenvolvimento da maturidade moral e espiritual do ser. Somos seres imortais, hoje sabemos disso. Seres reencarnantes, através da doutrina espírita, também tomamos conhecimento desta realidade. A imortalidade e a reencarnação. Criados por Deus, jamais deixaremos de existir. E como alavanca do próprio progresso e como instrumento da justiça divina, a reencarnação é o meio utilizado pela providência divina, por Deus, nosso Pai, para nos dar oportunidade de crescimento. Aquilo que não conseguimos ontem, conseguiremos hoje. Aquilo que não seja conseguido hoje, será conseguido mais tarde, no porvir. Deus sempre mantém as portas abertas aos seus filhos, mesmo aos que nos pareçam mais complicados, aos que estejam hoje distantes da fé ou da religiosidade, aqueles que ainda não conhecem as próprias leis divinas ou se mantêm distantes delas. Então, Deus, nosso Pai, nos dá, através da vida, que por Ele é concedida e consentida, as oportunidades a todos nós e que todos precisamos e necessitamos para crescer. Mas este crescimento se fará mediante a maturidade de cada um, o desenvolvimento das potencialidades individualmente e coletivamente, num processo de maturidade, de despertamento, de focalização da própria realidade da vida e do aproveitamento das oportunidades. Por isso que esta página de Emmanuel, nesta lição 71 do livro Fonte Viva, chama-se Aproveita.
Então, a vida está aí para ser aproveitada, mas cada um a aproveita à sua maneira, do seu modo, conforme a sua visão, o seu entendimento acerca da própria vida. Alguns vivem a vida aproveitando-a com a visão de que ela é apenas uma, né? Então, até se costuma dizer, é preciso aproveitar a vida, porque temos uma vida só. Na verdade, desde que fomos criados por Deus e jamais deixaremos de existir, nesse sentido é uma vida só, mas ela é plena de variadas oportunidades, ou de variadas encarnações, de variados estágios. Uma vez criados por Deus, jamais deixaremos de existir. Então, entramos na vida e jamais sairemos dela. Esta é uma expressão também de Emmanuel, do livro Recados do Além. Sairás da morte quantas vezes forem necessárias, jamais conseguirás sair da vida. Nesse sentido, a vida então seria uma só, desde que criados por Deus e jamais deixando de existir. Mas a vida se faz em variadas etapas, na peregrinação do espírito pelas suas encarnações, o que na linguagem hindu se chama de sansara, a roda sucessiva das encarnações ou das reencarnações, os variados mergulhos na carne. A vida do espírito é a vida verdadeira, a vida real, a vida espiritual. Mas a oportunidade que Deus nos dá da reencarnação é a chance de retomarmos a própria existência numa nova oportunidade reencarnatória, mesmo que passageira, limitada entre o berço e o túmulo, para sermos provados, passarmos pelos variados testes aos quais a vida nos apresenta. Parte deles, e quase a sua grande maioria, como resultado das nossas próprias escolhas. Aquilo que passamos na vida são, então, o efeito ou o produto daquilo que nós mesmos criamos, uma vez que somos os construtores dos nossos próprios destinos, herdeiros de nós mesmos e vítimas de nós mesmos. Há uma frase na linguagem ou no ensinamento, melhor dizendo, budista, na filosofia budista, que diz: a vida sou eu. O que vale dizer a vida é você ou a vida somos nós? Nós somos a vida, porque Deus assim nos concedeu. E ele, em João, o evangelista, capítulo 10, versículo 10, nos diz: eu vim para lhes dar vida e para que a tenham em abundância. A vida foi dada e é dada por Deus, mas a proposta de Jesus é para nos oferecer vida no sentido de que nós a entendêssemos na sua realidade, na realidade espiritual, de não só uma existência física, passageira, temporária, mas de uma existência que, além do túmulo, prossegue na vida do espírito. E Jesus ainda dizendo, conforme o registro de João, para que nós tivéssemos vida em abundância. Tivéssemos vida e em abundância. Ou seja, pudéssemos encontrar na vida as oportunidades em que nós nos planificaríamos, a planificação interior, o estado de completude. Somos seres imperfeitos ainda, porque inacabados, incompletos. Deus nos criou e embutiu em nós todas as potencialidades, mas elas são e serão desenvolvidas, despertadas, conforme o nosso amadurecimento. Então, em cada etapa da nossa existência, como em cada existência ou em cada reencarnação, nós vamos despertando ou fazendo germinar em nós
as sementes que vão caindo em boa terra, quando em muitas delas, como na própria parábola do semeador, algumas delas, nas variadas etapas das nossas existências anteriores, caíram ao longo da estrada e os pássaros do céu vieram e as comeram. Outras caíram em meio às pedras, germinaram rapidamente, mas sem profundidade, não criando raízes, e o sol as queimou. Ou caindo entre os pedregulhos, entre as pedras, e entre os espinhos, melhor dizendo, entre os espinhos, e os espinhos as sufocando. E somente a parte última caindo em boa terra, e então germinando, e daí dando 30 por 1, 100 por 1. A parábola do semeador nos ensinando que as sementes que em nós são germinadas, em determinados momentos, a depender da nossa imaturidade ou processo de maturidade, a depender da nossa inconsciência ou tomada de consciência, elas vão e irão despertando, conforme também o nosso desejo, o nosso impulso de renovação, a nossa vontade. Porque Deus nos criou e dotou-nos de livre-arbítrio, o livre determinar. As nossas escolhas livres ao longo do caminho, mas que nos levarão ao resultado consequencial daquilo que nós mesmos escolhemos, ou seja, uma semeadura livre, mas uma colheita obrigatória. Então, a vida é este intrincado de coisas, mas que está regida pelas leis universais de Deus. Leis imutáveis, leis de justiça, de amor e de caridade. Não cai uma árvore, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba ou queira. Não se coloca sobre os nossos ombros, pela providência divina, uma cruz mais pesada do que nós possamos suportar. Nada ocorre ao acaso ou em vão. Para tudo há uma finalidade, um objetivo, porque Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, conforme responderam os espíritos da Allan Kardec na questão de número 1 do Livro dos Espíritos. Então, nós estamos encarnados ou reencarnados com um objetivo, com uma finalidade de crescimento. É o que diz Emmanuel, a vida é processo de crescimento da alma. E por que é um processo? Porque ela se processa aos poucos, etapa a etapa, grau a grau, degrau a degrau, passo a passo. Ninguém sai de um ponto ao outro, de um extremo ao outro, sem passar pelas variadas etapas necessárias do próprio crescimento. Mesmo que queiramos radicalizar em algum momento um processo de mudança, podemos até mudar, como se costuma dizer, da noite para o dia, mas mesmo uma mudança que nos parece radical, ou uma mudança em que se vem a olhos vistos da noite para o dia, ela está a depender de um processo de maturação, de solidificação da própria mudança ou de estabilização da mudança. O momento em que Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, quando para lá se dirigia para prender homens e mulheres, e o que fazia em nome de uma perseguição aos cristãos primitivos, teve a visão maravilhosa do Cristo, quedando-se da montaria de seu cavalo e ouvindo o Cristo dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele instante dizendo: eu creio, Senhor, o que é necessário que eu faça, havia nele já um processo interior de maturação do seu espírito, em que, cansado
de como estava vivendo a sua vida, estava, no fundo, aguardando algo que fosse um verdadeiro convite ou que representasse para ele uma boia salva-vidas ou uma tábua de salvação. Nós estamos neste processo de maturação e variadas oportunidades ou variadas vezes nós questionamos a própria existência, questionamos as circunstâncias, as coisas que nós passamos, sopesamos culpas, né? Analisamos as próprias consequências de nossas ações ou reações. Temos uma autoconversação ou uma conversação íntima quando estamos pensando, refletindo, mentalizando a própria existência. E Joana de Ângeles chama este método, este processo, né? Ou este instrumento de solilóquio. Lóquio de conversa ou conversação e soli de estado solitário. Um estado de conversação num processo solitário, quando estamos, então, pensando, não verbalizamos o que estamos pensando, mas nós conversamos conosco mesmo. Daí o processo desta maturação que se faz de forma progressiva, passo a passo. Assim como a natureza não dá saltos, porque segue um roteiro de ordem e disciplina regida pelas leis do Criador, nós também, criados espíritos simples e ignorantes, chegaremos um dia aos rumos da felicidade, aos alvos intencionados por nós da perfeição, mas que são construídos diuturnamente nas variadas etapas das nossas existências ou das nossas reencarnações. Então, este processo, ele se faz de forma ascensional, porque o espírito não regride, não retrograda, pode marcar passo no mesmo lugar na trajetória da evolução, a depender da sua própria vontade, mas isso não faz de forma perene. Haverá um momento, pela própria lei da evolução, da lei do progresso, que alguns costumam chamar de pelo amor ou pela dor, de que a vida nos chamará a este progresso, a esta evolução, para a qual todos estamos fadados. A evolução é uma fatalidade. Nós progredimos e progrediremos sempre. E mesmo quando estamos, por um determinado tempo, estacionados, em algum momento, a vida nos chamará à continuidade do caminho. A vida, como que batendo as nossas costas, com um leve empurrãozinho, seja por uma circunstância ou por outra, por um fenômeno social, moral ou outro, nós estaremos convidados pela vida a prosseguirmos o caminho, porque somos chamados ao crescimento. Deus nos criou para crescer. Joana de Ângeles, na psicografia de Edivaldo Pereira Franco, num de seus livros da linha psicológica transpessoal, diz que as criaturas humanas na Terra têm crescido. Ela dá, primeiramente, alguns exemplos daqueles que têm crescido, porque se envolvem com projetos de benemerência, de filantropia, de caridade, vários voltados a... Então, Joana de Ângeles dá ali vários exemplos daqueles que já despertos com a sua consciência para um compromisso, acima de tudo com Deus, consigo mesmos, mas também com o outro, e que se dedicam à comunidade, ou às comunidades, ou às populações, ou às pessoas em projetos que se dedicam, né, às criaturas. Mas diz ela, na continuidade deste texto,
no final deste parágrafo, de que a grande maioria cresce ou ainda tem crescido, e este é um texto dela, né? Eu estou repetindo aqui, tem crescido a grande maioria empurrada pelo sofrimento. Então, essa é uma expressão de Joana de Anjos, expiações. O mundo toca as A vida é processo de crescimento da alma. Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, faz uma distinção entre espírito e alma, dizendo que espírito somos todos nós e almas também somos todos nós, mas ele chama a alma quando nós estamos reencarnados, né? Então, Emmanuel está dizendo aqui que a vida é um processo de crescimento do espírito imortal, mas que mesmo quando está encarnado, e principalmente quando está encarnado, passando pelas variadas experiências da vida, pelas circunstâncias que envolvem a nossa existência, mesmo que passageira, entre o limite do berço e do túmulo, no processo da chamada vida e morte, ou reencarnação e desencarnação, nós recebemos de Deus as bênçãos necessárias, os instrumentos necessários, os recursos necessários para crescermos. Mas precisamos estar com os olhos abertos para isto, enxergando a vida neste processo de crescimento. Porque podemos também correr o risco de fazer como muitos fazem, que é de viver a vida como se fosse uma só, no sentido entre berço e o túmulo, no sentido também de cumprirmos um roteiro prático e diário de coisas, ou seja, apenas cumprindo tarefas e deveres no campo material ou físico, o que chamamos aqui, a partir do entendimento de alguns autores, de uma relação horizontalizada no mundo. E não a verticalização das nossas intenções, o cumprimento de deveres, de missões, de tarefas, com os olhos voltados aos céus, na nossa condição de imortalidade ou de eternidade. Na visão socrática, se a alma é imortal, é lógico viver-se com vistas à eternidade. Então, mesmo no cumprimento rotineiro, prático, diário, das coisas que fazemos e que precisamos fazer, e que atendem às nossas necessidades primeiras ou primárias, dos chamados mecanismos de sobrevivência humana, enquanto seres reencarnados na Terra, quando nós despertamos o olhar para os céus, para a nossa imortalidade, fazemos mesmo as menores tarefas, as pequenas missões, dando um novo significado. Então, ao abrirmos os olhos a cada manhã, em despertando para um novo dia, certos da imortalidade, da eternidade, e de que a vida é um processo de crescimento da alma, tudo que fazemos ou venhamos a fazer faz parte deste crescimento. E depende da nossa dedicação, depende dos nossos cuidados, depende do nosso olhar, de um novo olhar, depende da nossa escuta, mas não só de ouvir o mundo e aquilo que em torno de nós se sonoriza, mas de entendermos a própria vida diante dos variados sons da vida, que nos fazem captar as vozes do mundo, da natureza, da vida, do nosso próximo, de quem vive conosco. Quando também, olhando para o mundo,
estamos não só quantificando ou qualificando este mundo de uma condição material, daquilo que conseguimos enxergar, mas daquilo que vai para além da matéria, segundo Saint-Exupéry, em um pequeno príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Então, vamos trabalhando as nossas necessidades, vamos dando um grau de importância a cada uma dessas necessidades morais, sentimentais, espirituais, psicológicas, requisitando de cada um de nós o estabelecimento de prioridades. As prioridades humanas que não estão circunscritas apenas às prioridades físicas ou materiais, para a manutenção da vida física como lei de conservação, porque sabemos que quando for chegado o momento do espírito libertar-se do corpo e a matéria física ser devolvida à mãe natureza, o espírito, então, liberto pela desencarnação, retornará à pátria espiritual, levando consigo o patrimônio da alma, que os ladrões não roubam, que as traças não roem e que a ferrugem jamais conseguirá corroer. Aquilo que foi aquilatado, aquinhoado, conseguido, trabalhado, não só com o suor do rosto e atividade material, mas também com essas atividades materiais, mas com foco para a eternidade, ou com aquilo que trabalhamos na interioridade, no íntimo dos nossos espíritos, e aquilo que fizemos no campo relacional, na vida, na convivência com o outro, nos ajudando mutuamente, procurando crescer e também buscando ser um trabalho ou um instrumento de crescimento do outro. Então, nós somos aqueles que, colocados por Deus na vida, podemos crescer e podemos ser instrumentos de crescimento do outro. Seres sociáveis, como dizem os espíritos Allan Kardec, no livro 3º, como parte integrante do livro dos espíritos, nas leis morais, na lei de sociedade, lei do trabalho, lei de sociedade, lei de igualdade, né? Então, estamos na vida para crescer. Seres sociáveis, porque nos relacionamos socialmente, para que possamos nos ajudar mutuamente e, desta forma, façamos o desenvolvimento progressivo do próprio planeta, onde habitamos temporariamente. A Terra, então, que já foi mundo primitivo, chegando à classificação de mundo de provas e expiações, agora, através daqueles que estão aqui reencarnados, ou dos espíritos que estão desencarnados, mas ainda na crosta espiritual planetária, lutamos, trabalhamos para que a Terra atinja a classificação na escala dos mundos como mundo de regeneração. Então, um processo belíssimo da criação divina, né? Dando assim, então, na continuidade das nossas vidas, das nossas existências, este processo de crescimento, onde todos temos as mesmas chances, as mesmas oportunidades. E vamos alicerçando gradativamente esta construção, a construção de nós mesmos, a contribuição na construção do outro, mas mais do que isto, a construção coletiva de um mundo melhor, para que possamos, então, implantar no mundo o reino de Deus. Então, há uma
finalidade maior com a nossa existência, com a nossa reencarnação. Há uma finalidade maior objetivada por Deus em tendo nos criado, que é a nossa própria felicidade. Por isso, cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, são realmente importantes para a nossa existência, para o nosso processo de crescimento. Daí, a vida precisa ser vivida em plenitude, ou, aproveitando a palavra do Cristo, sendo vivida em abundância, daquilo que o Cristo nos trouxe como aprendizado, a boa nova, o seu evangelho, um roteiro seguro, planificador da nossa própria existência e dos nossos propósitos firmes e seguros de nos autoencontrarmos, de nos reconciliarmos com as leis divinas e de nos reaproximarmos do próximo, em particular, daqueles que ainda se nos representam nossos desafetos. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, cada dia, um novo dia. Emmanuel chama a reencarnação de bênção do recomeço. A cada manhã, um novo recontrato com a vida, uma reconexão com a nossa própria existência, um ressignificado das nossas próprias lutas, as quais entendemos como um processo necessário para o nosso crescimento. Então, assim se faz a vida, assim e para tal Deus nos criou, e todos temos estas chances regenerativas de transformação moral, de crescimento, de melhoria íntima, de reforma íntima, mas precisamos estar focalizados no verdadeiro significado da vida, como um processo de crescimento das nossas almas. Assim, agradeçamos a Deus as oportunidades variadas que Ele nos concede, já nos concedeu, ainda nos concede hoje, nos concederá mais à frente, sempre nos possibilitando o trabalho constante, a libertação dos antigos condicionamentos atávicos, saindo do processo de escravização de nós mesmos, para encontrarmos um mundo novo, de novos horizontes, onde nós estabilizaremos a nossa própria mudança, atingindo um estado de paz interior, de conscientização íntima, e com certeza seremos mais felizes. Agradeçamos a este nosso Pai, a Jesus, aos benfeitores espirituais que nos têm oportunizado estas bênçãos, porque temos ao nosso lado anjos guardiães, espíritos amorosos que a nós se dedicam, verdadeiros anjos tutelares, muitos deles seres amorosos que já conviveram conosco e como espíritos familiares ou nossos amigos, continuam nos estimulando, nos incentivando, e muitos no anonimato, torcendo por nós. O universo conspira em nosso favor, como se costuma dizer. Deus nos quer bem e felizes, mas ajuda-te e o céu te ajudará. A cada um segundo as suas obras. Deus espera que nós realmente abramos os nossos olhos na condição, como disse Jesus, dos olhos de ver ou dos ouvidos de ouvir, para percebermos o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos quer bem, mas o quanto também depende de nós construirmos uma vida melhor e mais feliz. Agradeçamos ao nosso Pai, nesse momento, ao final do nosso estudo, com uma prece, com uma oração. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, Mestre, amigo e Senhor, queridos amigos espirituais que neste momento estão conosco, mas que continuam conosco nos variados momentos da nossa existência.
a nossa gratidão por tudo, mesmo nos momentos de luta, de sacrifícios, de enfrentamentos, de obstáculos, de dificuldades, como nos momentos de alegrias, de bênçãos e de felicidade. Que possamos entender que encontramos lutas, bênçãos e lições, e tudo faz parte deste processo do nosso crescimento. A nossa gratidão. Mas queremos aqui, Senhor, louvando-te o santo e divino nome, rogar pelos nossos irmãos em humanidade, para que encontrem uma razão a mais para prosseguirem em sua caminhada. Que sejam nesse instante abençoados por ti e que tenham as suas dores acalmadas, enxuguem as suas lágrimas, sejam amparados em seu sofrimento, mas no entendimento de que depende de nós lutarmos, prosseguirmos, desfraldando a bandeira do teu evangelho, Senhor, num processo de retomada das nossas vidas, num método próprio da transformação moral continuada, perseverante, que nos torna aos poucos e a cada dia criaturas melhores, mais agradecidas a ti e mais próximas do teu amor. Despede-nos neste instante na tua paz, mas prossegue conosco, Senhor, em todas as horas e por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus.